Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Queremos partilhar um pouco sobre a liturgia deste terceiro domingo do Advento, a partir do Evangelho que está em João, capítulo 1, versículos de 6 a 8 e de 19 a 28. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. Esse foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és então? És tu Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto, aplainai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis, e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos na liturgia, já em preparação para o Natal, uma referência interessante sobre a luz. João vem dar testemunho da luz. Nas leituras, já no tempo do Natal, das oitavas de Natal, nós iremos perceber que na maioria das vezes, a primeira leitura do profeta Isaías vai trabalhar a realidade da luz. Cristo é a luz que ilumina os povos, Cristo é a luz que ilumina todo o mundo. É a partir da dinâmica da luz, dessa luz que brilha para nós, que nós vamos compreender um pouco mais sobre nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vamos entender então o que essa luz pode fazer por nós e por que devemos nos preparar para receber esta luz e dar depois testemunho dela também. A leitura do profeta Isaías trabalha com a realidade do ungido de Deus. Nós a conhecemos bem, porque Jesus, ele já no início do Evangelho de Lucas, quando ele vai iniciar o seu ministério público, ele entra numa sinagoga, faz a leitura, e é desta passagem, porque ele pode escolher, e ele diz que a profecia se cumpre então, e portanto se cumpre nele. Ele é a promessa de Deus que se realiza, é o cumprimento da promessa de Deus. Mas tem algo muito interessante. Deus ungiu para anunciar a boa nova aos pobres, para curar as feridas da alma e libertar os presos. Vai dizer a profecia de Isaías. E principalmente vai dizer, e vem proclamar o tempo da graça de Deus, o ano da graça de Deus. Isso é uma realidade muito interessante. É importante nós entendermos o que é que esse povo estava vivendo, em primeiro lugar. Como na leitura da semana passada, nós estamos aqui no terceiro Isaías, digamos assim, um outro tipo de escrito ainda dentro da sequência de capítulos de escritos de Isaías. E esse período é um período que a maioria dos especialistas dizem é um período após a volta do exílio da Babilônia, no tempo de reconstrução de Jerusalém, do templo. Então o povo que retorna da Babilônia tem que, em primeiro lugar, começar a se dar bem com o povo que ficou ali, um povo pobre, chamado inclusive povo da terra, que ficou ali, que não foi exilado.
número pequeno de pessoas. O problema é que conforme as coisas vão se ajeitando ali naquela região, em Jerusalém, aqueles que gostam de assumir o poder e de mandar, e de pisar sobre as outras pessoas, começam a fazer isso. Os pobres, os mais simples, começam a sofrer na mão desses homens. É por isso que dizer que vai anunciar a boa nova aos pobres de uma maneira especial tem algo muito interessante, tem um sentido interessante. E aí eu quero retornar à questão do tempo da graça de Deus. Que ano da graça de Deus é este? Ele faz referência aos anos jubilares, que aconteciam a cada 50 anos, ou até aos anos sabáticos, que aconteciam a cada 7 anos. Esses tempos eram tempos definidos pela lei de Deus como tempos de muita graça, e tempo de restauração da justiça, da situação original deste povo. Isso significa que aqueles que eram escravizados, que estavam como escravos, seriam libertos. Aqueles que tinham dívidas, suas dívidas seriam perdoadas. E aqueles que tinham perdido suas terras, por conta de dívidas, teriam as suas terras devolvidas nestes anos de graça de Deus. Então, veja, era um tempo de restauração. Isso dizia muito para os pobres. Ano de restauração. Então, é ano da graça de Deus. Então, dizer que Jesus vem proclamar o ano da graça de Deus de certa forma, dizer que é tempo de restaurar o projeto original de Deus, projeto de salvação. Então, nós somos libertos da escravidão do pecado, nós somos perdoados das nossas dívidas com relação aos pecados que cometemos, porque afinal de contas as nossas dívidas só tinham um caminho, a perdição eterna. Então, nós somos restaurados em Cristo. Cristo vem proclamar esta boa nova a todos nós que somos pobres de espírito, a todos nós que temos um coração aberto para Deus. Essa é a grande realidade dos nossos tempos. Cristo vem proclamar esta boa nova. Nós podemos ser restaurados em Deus. O projeto de salvação, portanto de felicidade eterna de Deus, se cumpre em Cristo Jesus. Portanto, Ele é a luz que nos ilumina, que ilumina as trevas que nós estamos vivendo, as trevas das escolhas erradas. E no Evangelho, São João Batista vem trazer essa realidade muito bem. Ele diz: eu vim dar testemunho da luz. Eu não sou a luz, mas eu dou testemunho da luz. Ainda ele é perguntado pelos fariseus se ele era Elias, que na mentalidade judaica deveria vir no último dia, deveria aparecer novamente para preparar o dia da graça de Deus, o dia do juízo de Deus. Perguntaram se ele era algum profeta ou o profeta do final, que iria preparar o que Deus tinha para realizar. E Elias mostra que não era nenhum destes homens, que o batismo dele era um batismo simples, porém um batismo para aquela pessoa que queria viver uma nova realidade. A realidade da luz. Que não era João Batista que traria, mas o próprio Jesus. É muito interessante como São João Batista, pelos méritos de Cristo, portanto, por conta da missão que ele tinha de ser o precursor de nosso Senhor Jesus Cristo, ele já iluminava, não com sua luz própria, mas a luz de Cristo. E essa luz já atraía as pessoas até ele. É por isso que era muito mais fácil para ele, com a atração que ele exercia, ele apontar o caminho para essas pessoas. Essas pessoas iam até ele, sem saber direito ao certo quem ele era, porém ele não retinha estas pessoas. Ele apontava para a luz verdadeira, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, somos chamados a dar testemunho desta luz.
como São João Batista. Somos chamados a permitir que esta luz ilumine o nosso interior, as trevas que existem no nosso interior. Esta luz, de fato, nos ilumine, nos aqueça, transforme tudo ali, para que também nós possamos dar um bom testemunho da luz. Não somente com palavras, mas com a nossa vida. E aí, São Paulo nos dá a dica para como devemos dar testemunho desta luz. E ele traz algumas realidades importantes para todo aquele que se diz ser filho da luz. A primeira realidade é: alegrai-vos no Senhor. Aquele que é filho da luz, aquele que se permite ser transformado interiormente por esta luz, tem uma alegria que não vem de uma realidade apenas humana, mas uma alegria que vem de Deus. Uma alegria que confirma que este é o caminho certo. Assim como a tristeza confirma que algo está muito errado, a alegria é um dos parâmetros que nós utilizamos para o nosso discernimento de que nós estamos dentro da vontade de Deus. Não é sozinho, não somente a alegria, mas ela faz parte. Quem é de Deus precisa sentir esta alegria. Um segundo ponto importantíssimo elencado por São Paulo é o orar sem cessar. Precisamos ser homens e mulheres de oração. Somente assim nós podemos dar testemunho da luz, porque conhecemos a luz, porque permitimos que essa luz nos ilumine. Se eu não tenho contato com a luz, ou seja, se eu não vivo a vida de oração, como é que eu vou dar testemunho desta luz? Como é que eu vou dizer se esta luz é boa ou não? Então, nós precisamos viver esta vida incessante de oração, e de uma maneira especial, São Paulo ainda diz, são todos os tipos de oração, mas de uma maneira muito especial ele diz a ação de graças. Em todo tempo dai graças. Dar graças é reconhecer a presença de Deus, reconhecer que tudo vem dele, reconhecer que nós precisamos nos submeter a ele, que dele nós vamos receber tudo o que nós necessitamos. Dar graças é ter um coração grato, reconhecido. É um coração que percebe a nossa realidade e a realidade de Deus. Que não somos nada, que não temos nada, se não fosse a graça de Deus, a providência de Deus, o cuidado de Deus em nossas vidas. Portanto, orar sem cessar. E nesta oração, a todo instante dar graças. Se lembrar com gratidão daquilo que Deus realiza em nós. Ele também nos chama a atenção para uma coisa importante. Examinai tudo e ficai com o que é bom. Nós precisamos aprender a selecionar aquilo que nos vai fazer crescer e deixar de lado aquilo que não faz crescer. É claro que de uma maneira muito especial ele está falando das profecias, ele está falando do uso dos carismas ali na comunidade de Tessalônica. Porém, nós podemos utilizar para o nosso dia a dia. Examinar tudo. Não significa experimentar tudo. Examinar e ficar com o que é bom, com aquilo que me faz crescer. Nos programas de TV, o que é que me faz crescer e o que é que não faz? Nos livros, nas leituras que eu tenho, nas conversas que tenho, nas decisões que tomo, nos lugares onde vou. Examinar tudo, ficar com o que é bom e deixar de lado aquilo que não nos faz bem. E por fim, é claro, buscar a nossa santificação, tudo aquilo que somos. Portanto, buscar a graça de Deus e permitir que a graça de Deus seja fecunda em nós, que ela frutifique em nós. Como? Com o nosso esforço também de buscar a santidade. Permitir que essa graça venha nos transformar e que o nosso esforço nos ajude a ir de encontro a esta graça, que vai nos conduzindo pelo caminho certo. Portanto, nós temos que seguir este caminho. É assim que nós faremos a experiência da luz, mas também que daremos testemunhos desta luz que nos transforma, e a nossa transformação será de fato um grande testemunho. Que desça sobre vós, sobre a vossa família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.